O Parlamento Europeu declarou a Rússia um país patrocinador de atos terroristas. Vladimir Putin, cada vez mais sem limites, bombardeando dessa vez uma maternidade ucraniana, levando à morte de um bebê recém-nascido. Os civis ucranianos se tornaram os alvos preferenciais dos bombardeiros russos. Putin virou o maior covarde do século XXI. Quais as consequências geopolíticas dessas atuações do Vladimir Putin e da condenação feita pelo Parlamento Europeu? Para você entender tudo isso, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Mais uma vez, uma notícia muito triste vinda diretamente da Ucrânia. A Rússia continua com a sua invasão covarde no território ucraniano, matando civis e agora até bebês. Antes de eu continuar e mostrar para você a manchete que eu separei especialmente para o episódio de hoje, deixa eu pedir para você já ir compartilhando e principalmente deixando o seu like. O like nesse vídeo vai ser a coisa mais importante, uma ajuda grande que você vai poder dar para o canal. Por quê? Isso. Eu vou falar nesse vídeo muitas palavras que o YouTube simplesmente não gosta, ele corta o alcance e tira inclusive monetização de tudo isso. Então, você já pode ver palavras aqui que são complicadas. Você que acompanha o Atualiza E e até outros canais de geopolítica, sabe que essas palavras são complicadas, mas eu sinceramente resolvi tirar o filtro aqui da minha fala. Eu vou falar as palavras e problema aí do YouTube, ele que se dane. Eu vou falar o que eu acho que é importante para que o vídeo seja esclarecedor e informativo para você. Tamo junto? Então não esquece de deixar o seu like, porque ele é muito importante. E vamos aí para a manchete que eu separei, revista Veja, que diz assim no seu título: União Europeia declara a Rússia Estado patrocinador do terrorismo. O que isso significa na prática? O que isso pode gerar para a Rússia nesse momento e para o futuro? Vamos lá para as letrinhas pequenas para você poder entender. O Parlamento Europeu decretou nessa quarta-feira 23 que a Rússia é um estado patrocinador do terrorismo e que os ataques e atrocidades deliberadas cometidas por Moscou na Ucrânia violam os direitos humanos e as leis humanitárias internacionais. Claro que violam, você sabe disso. Tá aqui a imagem do Parlamento Europeu e está aqui uma imagem que já rodou o mundo, e essa aqui é lá do início do conflito ainda, porque hoje os mísseis da Rússia caem predominantemente em habitações, em estruturas civis, caem na casa das pessoas, nos prédios, nas pontes, no meio das cidades, simplesmente estão atingindo aí os civis a esmo, sem nenhum tipo de planejamento. O único planejamento que o Vladimir Putin tem feito é atingir de propósito as centrais energéticas da Ucrânia, levando em consideração que a Ucrânia tem um inverno muito rigoroso, inverno que está chegando nesse momento, as temperaturas estão caindo e sem energia, como o povo ucraniano vai se aquecer? E quem mais vai sofrer? Os civis, os idosos, as crianças que estão nascendo ali nos hospitais. E olha que absurdo, o Putin bombardeou uma maternidade. Vê se tem cabimento. Obviamente que a Rússia vai falar que não foi ela, que na verdade isso se trata de fake news da Ucrânia, mas isso acontece com frequência. Não é a primeira vez que um hospital é atingido por um míssil russo que matou dessa vez um bebê recém-nascido. Imagina o drama de pessoas que procuram atendimento hospitalar pelos mais diferentes problemas. Sei lá, a pessoa tem um cálculo renal, a pessoa tem uma dor de barriga ou simplesmente uma mulher que vai dar à luz. E ela tem que se preocupar com tudo isso, ainda tem que se preocupar com a guerra, com o risco real do Vladimir Putin covarde jogar um míssil diretamente nesse hospital, nessa maternidade, nesse local de enfermos de recuperação. É um absurdo. A comunidade internacional precisa urgentemente condenar esses atos. E é exatamente o que o Parlamento Europeu tem tentado fazer. Continuando aí, segundo parágrafo. A resolução foi aprovada por 494 votos a favor e 58 contra, além de 44 abstenções. Membros do Parlamento Europeu, da Bulgária e da Hungria estavam entre os votos contra. Tem gente ainda que defende o Vladimir Putin ou depende do Vladimir Putin, depende da Rússia. E aí não pode fazer uma condenação abertamente. É o caso da Hungria, por exemplo. E aí fica aí essa situação de não ser por unanimidade. Mas você pode ver que foi por uma ampla maioria. Olha só o que disse a resolução da União Europeia, a declaração que condena a Rússia. Os ataques deliberados e as atrocidades perpetradas pela Federação Russa contra a população civil da Ucrânia, a destruição da infraestrutura civil e outras graves violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional constituem atos de terror
diz o documento. E eu concordo plenamente. Antes de continuar e de ir para o último parágrafo, eu já queria saber aí a sua opinião. Você acha que a guerra da Ucrânia, principalmente da maneira que ela se desenrola neste momento, ela é uma guerra contra a humanidade? Ela é uma guerra que visa basicamente exterminar e levar sofrimento à população civil ucraniana? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, mesmo que você seja um Putin boy, coloca aqui porque eu quero saber o que você pensa a respeito de uma criança que está nascendo em uma maternidade simplesmente perder a sua vida por um bombardeio. Qual é a lógica dessa guerra onde civis, hospitais e centrais energéticas são afetadas para que simplesmente a população que nem é militar venha a perecer? É por isso que muitos russos, talvez a maioria, já esteja contra o Vladimir Putin, que é na verdade um grande ditador e hoje se transforma num grande mal para a humanidade, talvez o maior mal aí enquanto personalidade para o século XXI. Último parágrafo. Apesar da aprovação, a medida é vista como amplamente simbólica, uma vez que a União Europeia não tem estrutura legal para apoiá-la. Pois é, galera, é exatamente isso. É muito simbólico essas condenações. A União Europeia não vai entrar na Rússia, não vai invadir a Rússia para poder prender o Vladimir Putin, nada disso. Agora, o Vladimir Putin se tornou um pária na comunidade internacional. Ele é basicamente um cidadão que não pode sair do seu país, por mais que a Rússia seja um país gigante. Hoje, se o Vladimir Putin sair da Rússia para qualquer outro país, a possibilidade de ser preso é muito grande, porque hoje ele já é considerado um criminoso internacional. O cara promoveu crimes contra a humanidade. Você tem noção do quanto sério é isso? Ele segue aí passos do Stalin, por exemplo, do Mao Tse Tung e até mesmo do Hitler. Todos eles cometeram crimes contra a humanidade, entre várias outras pessoas que fizeram isso aí ao longo dos séculos. O Putin, infelizmente, em pleno século XXI, permanece desse jeito, fazendo essas atrocidades contra um povo que simplesmente queria viver pacificamente. Fica mais uma vez um recado e um alerta para países como o Brasil. Você, para poder se defender de um país poderoso como a Rússia, você precisa ter a sua capacidade de autodefesa. Você não pode simplesmente contar com outros países, porque senão vai acontecer com o seu país, como aconteceu com a Ucrânia. Se a Ucrânia não tivesse apoio da OTAN e da União Europeia, já teria sido completamente dominada. O Brasil precisa se desenvolver, utilizar a guerra da Ucrânia como aprendizado para que nosso povo não venha a sofrer nas mãos de tiranias internacionais. E você, pensa o que a respeito disso? Muito triste, mais uma vez, a guerra da Ucrânia mostrando aí as barbaridades. Já é a maior guerra do século XXI. Triste e coitado, que pena o povo da Ucrânia passar por uma situação dessa, por um covarde como é o Vladimir Putin. Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like. Tô falando aí palavras que o YouTube não gosta, não vou ficar mais fazendo esse filtro aqui nesses vídeos. Eu vou falar o que eu penso, vou falar aí as palavras e o YouTube que tome aí as decisões que ele achar que deve. Então não esquece do seu like, tá? E não esquece de compartilhar o máximo possível. Chegou até aqui, ó, vai aparecer aqui agora a logo do canal. Clica aqui, badala o sino das notificações para você se inscrever no canal e ajudar o canal a chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano de 2022. Falta um bocadinho, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente chega lá. Beijo do Toby, eu te vejo quando? Hoje, meio-dia, com um vídeo de política nacional. Tamo junto? Te encontro lá, beijão do Toby e até o próximo episódio. Tchau!